Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, hoje é mais uma sexta-feira, mas uma sexta especial porque nós viemos de um feriado que foi ontem em Tiradentes. Então, uma boa parte dos brasileiros certamente deu uma espichadinha para fazer o tradicional feriadão, que é muito bem-vindo para quem consegue fazer. Ontem eu não fiz o Fora de Curva exatamente por conta do feriado, onde a maior parte das instituições nacionais estiveram fechadas e nada de relevante ao nível internacional. Então hoje sim eu vou fazer alguma análise a respeito de poucas coisas que aconteceram nesta sexta-feira, mas antes de mais nada, vamos para o nosso resumão semanal. Na segunda-feira, nós tratamos de dois municípios, coincidentemente de Santa Catarina. O que eu estava procurando? Estava procurando cidades do Brasil que, a despeito de todas as pendengas, todos os imbróglios que existem nacionalmente, nós podemos dizer agora até mundialmente, essas cidades trataram de mudar ou de melhorar sua realidade buscando beneficiar os seus cidadãos. No caso, as duas fizeram projetos turísticos. A primeira que eu vou falar é Camboriú, que já se notabilizou por ser um balneário de pessoas de alta faixa de renda. E no ano passado ainda, eles fizeram uma coisa inédita, pelo menos aqui no Brasil, que foi ampliar sua faixa de praia para agradar mais as pessoas que vão lá veranear, tomar banho de sol. Porque os prédios nessa cidade são tão altos que a sombra deles acabava cobrindo a faixa de areia. Então, com essa ampliação de 75 metros, se não me engano, eles passaram a ter sol para as pessoas que querem tomar sol, mas sempre tomando cuidado com os raios ultravioletas. Olha lá a camada de ozônio. E agora Camboriú, que busca no seu urbanismo buscar mais turistas, simplesmente aprovou a construção do maior prédio de apartamentos residenciais do Hemisfério Sul, com 140 andares. Além disso, valorizar o mercado imobiliário de lá seguramente vai atrair ainda mais turistas e isso gera renda, gera emprego para a comunidade. O segundo exemplo que eu dei foi lá na Serra Catarinense, São Joaquim. Simplesmente eles planejaram e vão executar a rua mais sinuosa do mundo. Uma rua cheia de curvas que vai passar pelo centro da cidade. Então quem passar lá de carro vai ser um zigue-zague, quem passar a pé também. Até de bicicleta eu acredito que alguém possa se desequilibrar. Enfim, eles estão querendo bater o recorde de São Francisco, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, como a rua mais sinuosa do nosso planeta. E, evidentemente, isso aí gera um potencial turístico enorme. O que eu coloquei a respeito disso? Que, a despeito de tendências globais, tendências nacionais ou até estaduais, o protagonismo municipal é a força mais importante para o desenvolvimento econômico. Assim como, mesmo que o seu município esteja mal das pernas, meio parado, não acontece nada, você, com a sua criatividade e iniciativa, pode pessoalmente mudar essa realidade. E isso é importante. Não vamos simplesmente nos curvar às tendências, porque as tendências, só elas, nos tornam pessoas medíocres. E isso é o que nós não queremos ser. Já na terça-feira, o destaque que eu dei foi para um ranking feito pela consultoria Economática, onde coloca o Brasil com 4 dos 10 bancos mais rentáveis do mundo. São eles: Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco. Isso não me surpreende exatamente porque aqui nós temos, dentre os países viáveis de investimento com credibilidade, que o Brasil é um país que tem credibilidade sim, com a maior taxa de juros do mundo. Atualmente, a Rússia supera o Brasil e a Turquia, mas esses países estão envolvidos em suas próprias encrencas, que a gente sabe, então não são lá muito seguros para investir. O Brasil, sem guerra, sem rupturas muito fortes à vista, apesar de toda a discussão interna da nossa política, é um ambiente seguro para investimento e está oferecendo juros de 11,75% ao ano na Selic, na taxa básica, o que é seguramente mais de 10 vezes o que a União Europeia ou os Estados Unidos estão oferecendo. E isso faz com que os nossos maiores bancos que eu citei, ao invés
de investirem no desenvolvimento dos seus clientes, pessoas físicas, empresas, se acomodem, invistam o seu dinheiro, aplicam o seu dinheiro de excedentes dentro do mercado financeiro, dentro dos títulos nacionais, fiquem descansando, relaxados, enquanto a graninha rende lá sem qualquer risco e mesmo sem custos operacionais que realmente existem quando nós lidamos com empréstimos a pessoas e a empresas. Então, esse mérito dos bancos, oportunidade, eles não têm culpa de que o juro aqui no Brasil é muito alto. Evidentemente, através do Boletim Focus, eles seguramente colocam um prognóstico de inflação mais elevada para pressionar a alta de juros. No máximo que eles fazem é isso. Se tem algum lobby por trás, eu desconheço. Mas é uma situação tranquila para quem tem dinheiro, ganha dinheiro fácil e a rodo. Então isso justifica a maior parte da rentabilidade das instituições financeiras brasileiras. Lógico que com um juro tão farto como esse, quem vai trabalhar com cartão de crédito, cheque especial, vai pagar um custo do dinheiro estratosférico. Nós sabemos que esses dois tipos de financiamento da pessoa física e muitas vezes até de empresas costuma ultrapassar várias vezes a taxa ou percentual de 300% ao ano. E finalmente na quarta-feira, porque quinta foi feriado, eu fiz uma análise a respeito de alguns exemplos de prováveis trapalhadas no marketing de empresas, não necessariamente brasileiras, mas que têm operação aqui no nosso país. A primeira é Burger King. Imagina, o rei do hambúrguer pode mudar seu nome fantasia para Zamp, que é uma coisa que não diz nada. Na mesma oportunidade, eu chamei a atenção a respeito do projeto de uma empresa norte-americana que quer usar o metaverso como uma vida eterna para as pessoas. Eles simplesmente pegam a tua voz, pegam o teu corpo físico e algumas características da personalidade e fazem o upload desses dados e criam teu avatar, como se você vá continuar a viver nesse avatar depois de partir dessa para melhor. Ali eu coloquei, prefiro virar uma assombração do que um escravo dentro de uma máquina, dentro de um computador ou mesmo de uma rede de computadores. O que vocês acham? E agora na sexta-feira, o maior destaque é a alta do dólar aqui no Brasil, que subiu 4,07%, fechando a R$ 4,80, quase 4,81. Isso aconteceu por dois fatores. O primeiro é a valorização da moeda americana em função de ameaças do Banco Central daquele país em subir em breve os juros básicos deles em meio ponto percentual. Imagina que felicidade. Eles falam lá que isso é um aperto monetário mais acelerado. Queria ver eles no Brasil. E vamos dizer o seguinte, metade desses 4%, 2% foi isso. Os outros 2% foi em função da declaração do nosso presidente do Banco Central aqui do Brasil, dizendo que a inflação parece que está entrando sob controle. É o que eu já venho falando há muito tempo. A inflação no Brasil ela é circunstancial. Não é diferente do mundo e no mês passado seguramente ela foi alavancada pela questão da alta dos preços dos hortifrutigranjeiros. E aí o Roberto Campos Neto resolveu tentar tranquilizar a turma do mercado financeiro, falando que a inflação aqui estava se ajeitando, estava chegando a patamares mais razoáveis, só que não era isso que eles queriam ouvir. E já que não era isso que eles queriam ouvir, eles deram um talagaço. Então vamos gerar insegurança do mercado. Subiu mais o dólar ainda, chegou a esses 4%. Vou dizer uma coisa, gente, até foi bom que deu essa reagida, apesar de provavelmente na semana que vem, no máximo em 2, 3 semanas, essa relação de dólar real voltar aos patamares que estavam até anteontem, mas isso tem um lado positivo, porque mantém uma maior competitividade dos produtos brasileiros para exportação. E isso é uma boa oportunidade, especialmente agora em abril e maio, onde tem uma boa concentração dos embarques de soja, especialmente, carne bovina e outros produtos, outras commodities agrícolas, cujo preço estão em alta exatamente pela guerra lá fora entre Ucrânia e Rússia. E o Campos Neto também está falando agora que precisa decompor a inflação em elementos estruturais e não estruturais, como
Em outras palavras, nós aqui do Fora de Curva já falávamos. Nós usávamos o termo circunstanciais e não circunstanciais. A maior parte da inflação brasileira, repetindo, foi circunstancial em função do contexto global. Primeiro em função da pandemia, depois veio a guerra e até a frustração de hortifrutigranjeiros. A pandemia parece que está encerrando, pelo menos isso é que está mostrando os indicadores brasileiros, norte-americanos, a despeito de na China eles estarem pagando alguns pecados por lá, e a guerra ainda é uma caixinha de surpresas. A gente não pode afirmar o que vai acontecer entre Rússia e Ucrânia, mas pelo que eu observei, a estratégia russa não deve se limitar só ao domínio do sul da Ucrânia. Se eles conseguirem esse domínio, eles vão estender ainda mais sua ambição territorial naquele país. Então, dentro disso, ao que parece, a guerra vai continuar por um bom tempo, deve perpassar 2022, deve chegar a 2023, se algo internamente, naquele que é o maior país do mundo e não precisa de mais terras, não for feito. E agora, gente, vamos encerrar essa parte do Fora de Curva e passar para as nossas crônicas de sexta-feira. E aí o primeiro destaque, depois eu vou falar muito sobre alimentação, mas o primeiro destaque é sobre tubarões. E tubarões grandes, ferozes, aqueles tubarões brancos, vão para a Austrália, claro. Tinha uma família que estava fazendo uma pescaria perto da praia, num barco. O local na Austrália se chama Mandurah, que é ao sul da cidade chamada Perth, que é uma das maiores do país. Fica exatamente no extremo oeste. E estavam lá tranquilo, o pai, a mãe e o filho, quando de repente aparece a bocarra de um tubarão querendo morder o motor. E não é que o bicho queria eles de quitute para o café da manhã, porque ele ficou circulando por 1 hora o barco tentando papar os três. Não conseguiu ainda bem, mas se vocês forem para a Austrália, eu já tive lá, já vivi na Austrália por 6 meses, nos anos 80, é claro, quando era bem mais novo. É um belo lugar para se visitar e quem tiver a oportunidade de ir, não perca essa oportunidade, vale a pena. Mas também o país, aquele continente, vamos falar assim, é conhecido pela sua fauna um tanto quanto agressiva. Tem aranha venenosa, cobra venenosa, tudo lá é venenoso. Parece que até tem koala e canguru venenoso, eu não sei se é verdade. Mas o fato é o seguinte, no outro extremo do país, em Sydney, que fica na costa leste, alguns meses atrás houve sim um ataque de tubarão, foi o primeiro em 60 anos. Então, quem for lá, cuidado com banho de mar. Até lá na costa leste também, um pouco mais ao norte, no estado chamado Queensland, é bom não entrar na água, porque lá tem um peixe meio parecido com ouriço que é super venenoso, é pisar nele e babaus. Visitem a Austrália, mas fiquem longe dos seus bichos. E agora vamos para a parte de culinária. E aí, já que é sexta-feira, vamos falar de cerveja, vamos falar de quitutes e vamos falar então de quem faz cerveja e outros tipos de comida. A empresa brasileira, a grande empresa brasileira chamada Ambev. Eles vieram com um produto novo. É uma barrinha de cereal que diminui a bebedeira da gente quando nós bebemos demais. Ou bebemos um pouquinho, simplesmente absorve 25% do álcool consumido. O produto está em teste ainda e ele, vamos dizer, entra naquela campanha do consumo consciente. Mas vamos pensar o seguinte, pessoal. Se você vai comer uma barrinha dessas, parece que o sabor é banana com amendoim, alguma coisa assim. Mas se você vai comer uma barrinha dessas, será que você vai pensar, poxa, eu vou consumir 25% a menos da minha cerveja, do meu vinho, do whisky? Ou o raciocínio vai ser um pouquinho diferente? Já que eu comi esse treco aí, eu posso beber 25% a mais? Depende de cada um. Hoje eu estou com um pouquinho de sede na sexta-feira, então eu vou pegar uma barrinha dessa, ver se consigo uma de brinde, porque não está vendo ainda, e aumentar um pouquinho o meu consumo. Mas aí, então já decidimos que nós vamos beber 25% a mais para quem conseguir essa barrinha de cereal da Ambev. Nós vamos ter maior proteção frente ao álcool. Mas e frente à maconha, alguém vai estar protegido? Imagina o seguinte, numa festa lá nos Estados Unidos, festa de casamento, a noiva
junto com a dona do buffet que foi contratado para o casamento, resolveu colocar maconha, a erva maldita, na comida dos convidados. Foi uma maluquice, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo e chamaram ambulância, chamaram polícia e até que descobriram que as duas travessas tinham colocado maconha, que lá nos Estados Unidos está liberado, mas é aquela coisa, a pessoa que quer consumir é por conta e risco dela. Mas obrigar ou levar as pessoas a consumir alimentos que não sabe que tem a erva, que não sabe que tem maconha, aí é muita sacanagem aquela visão, eu faço, você tem que fazer também. Ainda bem que isso aí nunca acontece no Brasil, né, gente? Opa! E finalmente vão sair dos maconheiros norte-americanos e ir para os churrasqueiros argentinos, muito melhor. E aí, olha só, lá em Córdoba, na terra dos hermanos, tem um sujeito, aliás, que é louco por churrasco, eles chamam de assados. E aí eles pegam a grelha deles, eles não fazem que nem aqui no Rio Grande do Sul com espeto, eles pegam uma grelha, colocam muita lenha, só aproveitam a brasa para fazer o seu assado numa temperatura muito elevada. Fica excelente. E aí tem o tal do sujeito, do argentino, que gosta muito de carne e todos os dias faz churrasco. E isso acabou virando caso de polícia, vocês acreditam? A vizinha dele foi para a polícia para denunciar o cara por fazer churrasco todos os dias. Mas a denúncia, será que foi em função da fumaça gerada pelo fogo? Ou talvez pelo cheiro que o churrasco deixa? Não, a denúncia foi por ciúme, porque o sujeito estava comendo carne todos os dias, ela estava sem grana para comer carne e ficou com ciúmes. Vê se isso é possível. Ela foi para a polícia dizer, se ele quer fazer churrasco, ele tem que me convidar também. Que absurdo, hein? Se bem que na minha vida já aconteceu uma coisa parecida. Eu morava em Brasília, comprei uma churrasqueira portátil para fazer um assadinho na varanda de casa. Evidentemente, quando a gordura da carne pingava no carvão, saía aquela fumacinha, eu estava no quinto andar e atingia os vizinhos do sexto andar. Aí um sujeito que deve estar me escutando aí, chamado Rafael, não conhecia ele pessoalmente, simplesmente deu um berro. Ô gaúcho, é só para ti essa carne? O que eu podia responder? Desce aí com a turma. E viramos grandes amigos até hoje. Um abraço, Rafa. E com essa, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha um excelente final de semana. Aproveite, porque na segunda-feira já sabemos, vamos ter muito mais encrenca pela frente. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e se inscreva aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. De novo, um ótimo fim de semana para cada um de vocês. Até breve. Tchau.